Os desafios da mobilidade nos centros urbanos. Mova-se esteve na Associação Nacional de Transportes Públicos para conversar com especialistas do setor sobre os problemas e soluções relacionados à mobilidade urbana. O problema em qualquer cidade brasileira é a falta de atenção dada ao pedestre. É impossível você andar nas calçadas de São Paulo, né? Elas têm buracos, elas têm degraus, elas têm desníveis, elas têm poste, elas têm orelhão e principalmente elas não têm a área necessária para que as pessoas possam se deslocar. Onde tem exceção. Então, sem fazer muita conta, 90% das pessoas que se deslocam com alguma dificuldade. Por conveniência, os prefeitos de qualquer lugar do Brasil deram essa responsabilidade ao cidadão. Então, um vai lá faz azulejo, outro faz com degrau, outro faz com pedrinhas, outro faz um lugar para fazer uma árvore bem no meio. Todas as cidades têm um sistema de calçadas muito ruim, sem exceção. Como é que o Brasil, São Paulo vai ter 10%, só 10%, de calçadas decentes. Mas não é aqui na Vila Paulista, na periferia. A bicicleta, ela está na sociedade brasileira há mais de 100 anos, mas ela é silenciosa, ela procurou seus caminhos, ninguém ajudou, certo? Então também é um processo, assim, é um fenômeno nacionalizado. A bicicleta é ignorada, na maior parte dos casos, né? São Paulo sempre andou de bicicleta. Se você pegar as linhas da CPTM, uma boa parte das pessoas chegam lá de bicicleta. Você tem bicicletário com 200 bicicletas, com 300, lá em Mauá tem uma com mais de 1000. E a bicicleta é muito prática, ela é baratíssima. Mas eu não vejo a bicicleta como um grande elemento de solução do problema da mobilidade. Eu acho que a bicicleta tem o direito e a cidade tem o dever de as pessoas poderem optar por ela. Então, a gente está com hoje no Brasil, nas cidades brasileiras, aí, que a bicicleta é 2% dos deslocamentos de um dia, muito pouco. Né? Eu não acho que a bicicleta seja necessariamente, para uma cidade da dimensão de São Paulo, por exemplo, ou para outras capitais brasileiras, uma solução. Ah, ouvi falar que Amsterdã é 55. Não, senta aqui. O que é 55? 55 pode ser no centrinho desse tamanho de Amsterdã, porque você sai do centrinho, as pessoas têm que usar o metrô, o ônibus, o carro, tudo, né? Então, subir de 2% no Brasil para 5% é perfeitamente possível. São Paulo sempre andou muitíssimo de bicicleta, mas muito. Abandonou porque é absolutamente inseguro. O cara que anda de bicicleta, ele crê muito em Deus. O carro nasceu como, de certo modo, e era claramente identificado como um esporte. Era como ter um barco. Ninguém tem um barco para se transportar, as pessoas têm um barco para se divertir, né? O automóvel também era assim, você fazia um turnê. Havia antigamente o conceito de vamos dar uma volta de carro, né? Você já viu alguém hoje em dia fazer um convite desse? Só se o cara faz isso para o inimigo dele. Olha, você vai dar uma volta comigo de carro. Vocês querem me proibir de usar meu automóvel? Eu falei, não, a gente está querendo dizer o seguinte, basta tirar 30% dos automóveis do sistema viário, que a situação melhora muito. Ela vira uma situação parecida com o sábado, né? E ao fazer isso, você garante ao transporte coletivo muito mais conforto de circulação, muito mais velocidade. Eu diria, o grande problema, o grande ataque ao transporte individual não está sendo feito por uma determinação das pessoas. É porque o habitat mudou. Quer dizer, de repente você tinha um jacaré como bicho de estimação e a lagoa secou. Então virou um deserto. O jacaré não vive bem em deserto. Nós não cobramos de quem usa o automóvel o verdadeiro custo que significa isto. Quem está dentro de um automóvel, por exemplo, ocupa 10 vezes mais espaço do que quem está dentro do ônibus. Emite muito mais poluente, etc, etc, etc. Isso não é cobrado na sociedade brasileira. Então os automóveis não vivem bem, não convivem bem com as cidades como elas chegaram a ficar por causa do excesso de automóveis. Então existem soluções, mas tem que ter restrição ao uso excessivo do automóvel ou inadequado. E a sociedade tem que decidir o que é excessivo e o que é inadequado. Você já viu algum anúncio de automóvel em condicionamento? A coisa mais surpreendente para as pessoas no metrô
foi o fato de que quando elas entraram no metrô, elas foram bem tratadas por pessoas que sabiam o que estavam fazendo, que estavam profissionalmente preparadas para fazer o que estavam fazendo. E uma das coisas mais surpreendentes ainda é que, apesar de hoje ele estar excessivamente carregado, não tenho a menor dúvida disso, ele é bem mantido, ele é limpo, tem uma manutenção de qualidade. Ele mantém uma qualidade essencial para quem usa, que é a regularidade, né? A confiabilidade. Você entrou no metrô, você sabe que horas você chega. Isso vale muito para todas as pessoas, não é só o dinheiro, né? E o ônibus não consegue dar essa segurança para a pessoa, né? Qualquer projeto de qualquer tecnologia de mobilidade tem a capacidade de ser pessimamente operada. E se isso acontecer, é a pior hipótese de todas, porque você gastou um dinheirão naquilo e aquele troço não vai produzir nenhum bom serviço. O ônibus é o sistema perfeito, né? É porque ele usa as ruas que existem e que foram construídas ou serão construídas. Ele é muito flexível, ele muda, vira à direita, vira à esquerda, muda de rota, né? Na área dos ônibus, pouca coisa foi feita. Alguns BRTs, a Metra aqui em São Paulo mesmo, no ABC, são exemplos que foram emulados de um processo de metrô, mas muito pouco de resto. A operação dia a dia de ônibus foi pouco isso. E recentemente os trens estão começando a realmente também fazer a mesma emulação. Áreas centrais, elas tendem a ser o lugar apropriado para os VLTs de grandes cidades, tá? Mas o ônibus sempre será dominante. Inclusive o metrô também tem um limite. Os maiores metrôs do mundo têm, bom, é exceção, né? Mas na média os metrôs têm 7 ou 8 linhas. O sistema mais equilibrado do mundo é aquele que as pessoas usam o sistema de transporte público por muito pouco tempo. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas não uma hora. O passageiro da CPTM sobe e não desce mais. Então a intermodalidade ela é fundamental. São Paulo só não vive pior porque ela pratica de alguma forma a intermodalidade. Uma das coisas que está precisando é um certo grau de incremento das gentilezas. O transporte individual não ajuda no processo da gentileza. As gentilezas têm que ser buscadas no transporte coletivo, que é onde as pessoas convivem, de fato. Os motoristas não convivem, né? Então, o que mais está faltando para melhorar a mobilidade no Brasil, eu diria, é usar o sistema de transporte existente de uma forma gentil e eficiente, né? Ou seja, arrumação de casa. Não é arrumar uma mulher nova, não. É melhorar o relacionamento com a sua.